Bom dia, salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Né? Já aprendemos da palavra do Senhor, só o Senhor é Deus, né? Que Ele possa completar em nossos corações aquilo que não foi completado pelo homem, mas que é o Senhor que completa, né? Que nós possamos entender que só o Senhor é Deus. Hoje nós vamos falar sobre mais um espírito, né? Um fruto do espírito. Vamos falar da fidelidade, né? Famílias que experimentam o fruto do espírito, a fidelidade é inegociável. A fidelidade que nós temos que ter ao nosso Deus não é algo que a gente possa negociar, ela é inegociável. Então que a gente saiba que aquilo que nós temos que ser fiel a Deus não é algo que a gente pode colocar na balança nem para menos, nem para mais. É algo que não se negocia, é algo que a gente tem que entregar ao nosso Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso espírito e com toda a nossa alma. Para iniciar o culto, eu vou pedir que Carol olhe ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, porque estamos aqui reunidos, Senhor, na tua casa, Senhor, para louvor, Senhor, e exaltação dos teus santos nomes, Deus. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Paizinho. Deus, nós já te entregamos, Pai, mais uma vez nossas vidas diante do teu altar, Senhor. Entregamos o culto, Pai, que será feito aqui nessa manhã, Deus, que é somente para a tua honra e para a tua glória, Pai. Que o Senhor possa estar recebendo, Deus, e também falando conosco, Pai, através da tua palavra, Deus. Deus, que possamos estar com os nossos ouvidos, Pai, com os nossos olhos, Senhor, atentos, Pai, àquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Assim como o Senhor já falou através da EBD, Senhor. Continue conosco e aceite todo esse culto em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter a leitura bíblica agora. Está lá em Salmos 40, 10, 89, 33, 115, 1, Provérbios 3, 3, Malaquias 2, 15, 16 e Deuteronômio 7, 9. Nós vamos ler a igreja todos juntos. Não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo a tua fidelidade e a tua verdade, mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não a nós, Senhor, Nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prendas ao redor do seu pescoço, estejam gravados no seu coração. Não foi o Senhor que o fez só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem, e que porque um só, porque ele desejava uma descendência consagrada, portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Saiba, pois, que é o Senhor vosso Deus que é Deus. Este Deus fiel mantém a sua aliança e sua misericórdia até a 1000ª geração para com aqueles que o amam e guardem os seus mandamentos. O Senhor, Ele é fiel àquele que guarda os seus mandamentos. Para que a gente frutifique o fruto dele na nossa vida, temos que guardar os seus mandamentos. Se nós não guardarmos os mandamentos do Senhor, nunca seremos fiéis a Ele.
para sermos obedientes e fiéis ao Senhor, temos que guardar os seus mandamentos. Nesse momento nós teremos um momento de intercessão pela família, né? Família Manhães, família Couto, peço que fiquem de pé. Família da irmã Edna, Michele, família da irmã Marli, Márcia, Adriano, né? Que todos que estão aqui dessas famílias fiquem de pé. Se quiserem estender as suas mãos para a direção dos familiares que não estão, né? Temos alguém, Larissa, chegando de viagem, os filhos da dona irmã Edna, né? O Aleph e sua família estão adoentados, né? Radassa também ontem não estava muito bem, então nós vamos interceder pelas essas famílias que estão de pé. Vou pedir a tia Dilce, né, que orem pelas essas famílias, tá? Intercedendo por eles, que sejam pela fidelidade deles a Deus, tá? A constância da fidelidade nas famílias e também para que sejam a fidelidade entre os cônjuges. Esses são os motivos das orações e da intercessão por essas famílias. Senhor Deus, Pai Celestial, graças te damos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito aqui, ó Deus, em nossas vidas. Pelo teu mover, ó Pai, aqui na tua casa, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que já foi falado aqui, por tudo que já aconteceu. Pai, agora em teu nome, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer por cada família, ó Deus. Estamos aqui, ó Deus, orando neste momento, ó Pai, por aqueles que já receberam, ó Deus, o teu milagre, já receberam, ó Deus, a tua graça, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu entrego estas famílias no teu altar. Que o Senhor venha estar visitando neste momento aqueles, ó Deus, que não se encontram aqui por motivo, ó Deus, de enfermidade. Que o Senhor vai, ó Deus, de encontro, ó Pai, com o teu poder, ó Deus, visitando neste momento, dando a cura, Pai, em nome de Jesus. Também entrego, ó Deus, a vida daqueles, ó Deus, que são casados, ó Deus, que precisa, ó Pai, a cada dia sentir mais amor, ó Deus, pela sua família, usar de fidelidade um para com os outros, ó Deus. Pai, visita nesse instante, ó Deus. Pai, aquilo que estiver faltando, ó Deus, na vida, na casa destas famílias, ó Deus, principalmente espiritual, que o Senhor vem estar usando de misericórdia, ó Pai, e suprindo, ó Deus, cada necessidade, Pai. Que a cada dia, ó Deus, essas famílias venham estar, ó Deus, te buscando mais e mais, ó Deus, entregando as suas vidas no teu altar. Para que o Senhor venha estar cuidando, ó Deus, destas famílias, ó Deus. Que o Senhor venha estar usando, ó Pai, espiritualmente, capacitando, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Visita, ó Deus, não só, ó Deus, as famílias que hoje estão sendo representadas, mas cada família da tua igreja. O Senhor vem estar capacitando, vem estar dando livramento, protegendo, entrando nos lares de cada um, abençoando em nome de Jesus. Cuida, ó Deus, de cada uma das nossas famílias aqui, ó Pai. Que o Senhor vem estar, ó Deus, abençoando. Amém. Em nome de Jesus, desde já eu te agradeço, com fé, ó Deus, que o Senhor há de responder de acordo com a tua vontade. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Lá em Malaquias 3:10, assim diz a palavra do Senhor: traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Né? Esse é o nosso momento ofertório, né? De dízimos e ofertas. Aquele que não tiver o que depositar no Golaflaço ou na oferta, entregue a sua vida ao Senhor, para que a gente possa ver as portas do céu
se abrir sobre as nossas vidas. Colocamos na tua presença, Senhor Deus, primeiramente, ó Pai, para agradecer pelo teu amor, pela tua graça, Senhor Deus, agradecer, ó Pai, porque podemos estar na tua casa para louvar e engrandecer o teu santo nome, Jesus. Que tu possa receber, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai. Obrigada, Senhor, por aqueles que ofertaram, Senhor Deus, que tu possa, Pai, continuar abrindo as portas do céu para cada família, para cada pessoa aqui presente, Senhor Deus, e que nós possamos, principalmente, Pai, ofertar a nossa vida ao Senhor, ó Pai, pois o que Ele mais deseja é que nós tenhamos, ó Pai, o Senhor habitando em nossas vidas, que nós possamos ter os nossos corações, ó Pai, abertos para receber o Senhor todos os dias, Senhor Deus. Obrigada por tudo que Tu és, por tudo que Tu faz e por tudo que Tu ainda hás de fazer em nossas vidas, Senhor Deus. Nós te pedimos e já somos gratos porque sabemos que já recebemos, ó Pai, de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido agora as crianças. Eu vou convidar a Michele para orar pelas crianças nesse momento. Pai de amor e bondade, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela sua presença no nosso meio, Jesus. Muito obrigada, Pai, pela vida dessas crianças que estão aqui no seu altar nessa manhã, Pai. Toma, Senhor, cada um em tuas mãos, Senhor. Cuida, Senhor, dá livramento, Senhor. Livra, Senhor, das enfermidades, Senhor. Livra, Senhor, das coisas que o homem mal tem feito, Senhor. Pai, cuida delas nas escolas, Senhor. Cuida delas onde elas estejam, Senhor. Que elas sejam luz, Pai. Que elas possam, Senhor, evangelizar os seus amigos na escola. Que elas possam ser canal de bênção para os seus amigos, para as suas famílias, Senhor. Cubra, Senhor, essas vidas, Senhor, que são hoje ou amanhã o futuro, Senhor, da nossa igreja, Pai. Quero te pedir, Senhor, também pelos pais, pelos responsáveis por elas, Senhor, que possam, Senhor, estar sempre firmes, Senhor, que possam estar sempre ensinando, Pai, a trilhar o melhor caminho, Senhor, que é o seu caminho, que elas possam estar sempre presentes aqui na sua casa, Senhor, aprendendo, Senhor, com os seus pais, Pai, aprendendo, Senhor, com a sua igreja, a crescer, Senhor, em verdade e no Espírito, Pai. Quero te entregar, Senhor, a vida de cada uma delas e de sua família em tuas mãos, Senhor. Cubra com teu sangue, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e desde te agradecemos. Amém. Amém. Ministério de Louvor, logo após o irmão Lucas está cantando lá. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé para estarmos adorando nesta manhã. Este cântico, primeira parte, diz que nós sabemos que o Senhor está aqui, que Ele pode perceber quem nós somos e que Ele possa ver em nós verdadeiros adoradores, que isso seja uma realidade. Nesta manhã estamos falando de fidelidade, né? Mais um nosso fruto aí. E o Senhor, Ele é sempre fiel a nós, não importa o que a gente faça, mas nós também precisamos ser fiéis a Ele. E que o Senhor possa encontrar em nós pessoas adoradores fiéis de verdade nos pés do Senhor. Amém. Sei que estás aqui, Senhor.
mesmo que a gente não mereça, Ele é sempre fiel, que nós possamos buscar todos os dias, né? Confiar nesse Deus, descansar nele e sermos fiéis também naquilo que a gente ainda tem falhado, que o Senhor possa trabalhar em nós, como foi falado aqui nesta manhã, né, ali, que nós possamos usufruir do extraordinário de Deus, para que muitas e muitas vidas venham se agregar a nós, não em bens materiais, como a gente falou ali, mesmo se o dinheiro me faltar, que a gente venha, que nós possamos nos alegrar nesse Deus, que pode todas as coisas, que é o Deus Criador e que, através das nossas vidas, Ele também pode salvar e libertar muitas pessoas, muitas vidas. Amém, Jesus. Amém, aleluia. Ei. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui essa manhã, né? E a palavra original hebraica, né, diz Baruch Rabá Beshin Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor, né, que é fiel eternamente. E hoje nós vamos falar sobre fidelidade, né? A palavra fidelidade, ela deriva da palavra fé, né? E aproximadamente, né, tem várias traduções bíblicas, mas aproximadamente essa palavra ela é escrita 113 vezes na Bíblia, né, sendo 87 vezes no Antigo Testamento e 26 vezes no Novo Testamento. E a palavra ela nos convida a sermos fiéis ao Senhor que é fiel, ao Senhor que cumpre todas as suas promessas, né? Mesmo, a palavra de Deus diz que mesmo quando nós não somos fiéis, o Senhor tem sido fiel e as tuas promessas têm se cumprido em nosso meio, né? A fidelidade é um dos frutos do Espírito, né? Ao qual nós já falamos aqui, né, sobre o amor, a alegria, a paz, bondade, paciência, amabilidade. Então, somente hoje falamos sobre fidelidade, né, de sermos fiel a esse Deus que todas as vezes é fiel para cumprir as suas promessas sobre as nossas vidas. O texto base que nós temos usado está lá em Gálatas 5, 22. A gente já leu, vamos reler e continuaremos lendo até que o dono da fidelidade venha nos buscar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 5:22 diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. E o próximo ponto que nós estaremos estudando é que continuando essa palavra, né, lá em Gálatas 5:22, deixa eu abrir aqui, mansidão e domínio próprio, né, será o próximo fruto, para estarmos finalizando, né, esse mês abençoado que é o mês da família, né, que o Senhor possa estar abençoando as famílias na face da terra, né. Quando Deus ele chamou Abraão, ele disse: bendito seja as famílias na face da terra através de ti, da sua geração, né. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né. E assim tem se cumprido a palavra do Senhor, né. Quando o Leonan trouxe aqui a lição e logo depois uma pequena reflexão, eu pude sentir o meu coração arder sobre o que ele estava falando, porque é verdadeiro, né? Nós temos que entender que nós somos peregrinos nessa terra, estamos aqui de passagem, né? Nós temos que entender que nós somos cidadãos dos céus, né? E temos que ser fiéis ao Senhor. A gente aprendeu aqui sobre Elias, né, um homem temente e fiel a Deus, né, ali no meio daquele povo ímpio, se permaneceu fiel ao Senhor, né. Ele fazia ali uma oração simples, né. Eu lembrei também de Davi,
quando o gigante Golias queria ali enfrentar, né, Israel, ali debochando de Israel, também Davi fazia orações simples, né? Ele falava: quem é este, né, que vem afrontar o teu Israel? Né? E quando ele estava ali para lutar contra o gigante, ele falou: tu vens a mim com espada, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ali as coisas aconteciam conforme o Senhor havia planejado, porque todavia nós devemos fidelidade ao Senhor e devemos exaltar o teu nome. Somente assim o milagre irá acontecer, como Leonan já disse aqui pela manhã. Senão, se nós tão somente formos fiel a Deus, né, e exaltar o teu nome, nós veremos o milagre de Deus acontecer em nossas vidas. A introdução aqui, né, o qual foi dado para cada um de nós ministrar sobre esses temas, diz assim: hoje vamos estudar sobre a sétima unidade, o elemento do fruto do Espírito. Sempre lembrando que a ideia do fruto como um cacho de uva com 9 unidades, 9 uvas. E aqui a lição nos convida a ir ao original, né? Ultimamente eu tenho buscado muito e a palavra original, né, se ter que ser corrigidas, né, porque tiveram traduções ali. O que acontece? No original, quando ela é transliterada ou traduzida para o nosso idioma, às vezes ela não vem totalmente fiel, né? E nós aprendemos isso desde criança. Eu lembro que meu pai pregava sobre isso e a gente vem aprendendo. Então a gente tem que, às vezes, buscar, se a gente não entender, buscar o original, né? Hoje tem mais facilidade, antigamente era difícil, né, a gente ter acesso a essas coisas. Mas se a gente buscar o grego e o hebraico, nós iremos perceber que a palavra de Deus ela tem mais profundidade do que realmente nós temos hoje em nossas mãos, né? E a Bíblia ela foi corrigida várias vezes. A gente pode ver aí versões, Almeida, revisada, corrigida. Então, no grego, essa palavra utilizada por Paulo, fidelidade, pistis, significa a fidelidade, não sobre a fé, né? Paulo ele não está falando aqui sobre a fé, mas a fidelidade, né? Um para com o outro, com o nosso próximo, né? E para com Deus, mas não está falando derivadamente a fé. Apesar dessa palavra ser derivada da fé, ele não está falando sobre a fé em Cristo Jesus, porque a Bíblia já nos ensina que até os próprios demônios eles têm fé, eles creem em Deus e temem ao Senhor. Está escrito lá em Tiago, né? Mas está falando sobre a fidelidade, ser fiel, né? Não somente a Deus, mas ao nosso cônjuge, ao nosso próximo, no nosso dia a dia. Paulo está pensando na fidelidade que tem mais a ver com o nosso relacionamento com o nosso próximo do que com Deus. Paulo escreveu a palavra pitis, estava pensando na confiabilidade, fidelidade, que torna uma pessoa confiável. Pitis, fidelidade, está mais para honestidade, confiabilidade, fidedignidade e lealdade. Como podemos aplicar essa palavra fidelidade na nossa vida familiar? Quero então fazer algumas afirmações sobre o valor, a aplicabilidade desse elemento do fruto na vida familiar. Lembre-se, em família, da fidelidade de Deus. Todos os elementos do fruto do Espírito têm como paradigma, fonte e inspiração em Deus. Então, apesar de Paulo estar falando, né, essa palavra ela é inspirada por Deus. A Bíblia está cheia de citações que dão conta da fidelidade de Deus, né? Como eu disse aqui, aproximadamente, dependendo de uma versão bíblica para outra, 113 vezes a palavra é citada na Bíblia. Se desejarmos cultivar a fidelidade em nossa família, temos que olhar para Deus e imitá-lo. Vejamos algumas das aplicações na vida da família, né? Isaías capítulo 11, verso 5 diz assim, ó: a justiça será como a faixa em seu peito e a lealdade o seu cinturão. Essa palavra aqui, se a gente olhar no contexto, está falando sobre uma das promessas que Deus fez ao povo de Israel
né? Alguns acreditam que será na época do milênio, e outros acreditam que será no novo céus e na nova terra, onde fala que ali o boi e o leão pastarão juntos, né? Comerão palha, né? E ali fala sobre uma promessa, né, de Deus para nós, né? Algo que o Senhor prometeu e Ele certamente vai cumprir. E nós temos visto que Deus tem sido fiel a todo momento, né? A gente falou, Leonan falou aqui, né, sobre a gente ter essa fé, essa segurança no Senhor. Elias, quando ele teve esse momento de fraqueza, né, e também quando ele se escondeu na caverna, né, e quando ele sentiu fome, sede, ali Deus mandou que as aves os alimentassem, né, e assim deve ser a nossa vida. Nós devemos crer, ter fé no Senhor. Se você está passando por um momento difícil, você está desempregado, né, se você teve que entregar o seu emprego, porque estava atrapalhando você servir o Senhor, creia, tenha fé, porque Deus, Ele é fiel. Ele tem a sua fidelidade para contigo e não deixará que você pereça, que a sua família pereça, né? Devemos confiar no Senhor. Deus é fiel no cumprimento das suas promessas, né? Hebreus 10, 23. Sem dúvida, mantenhamos inabalável a confiança da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Então, Deus, Ele é fiel. Ele é quem fez a promessa. Ele que há de cumprir. Existem alguns obstáculos a ser atravessados. Muitas vezes nós somos infiéis ao Senhor, como o povo de Israel foi infiel ao Senhor, né? O Senhor ali tirou o povo do Egito, né, da escravidão, e ali fizeram uma aliança com o Senhor, né? E Deus conseguiu tirar aquele povo ali da mão do faraó, mas aquele povo foi infiel. Eles quebraram, né, o pacto que tinha feito com o Senhor. E ali, mesmo o Senhor alimentando, mesmo o Senhor provendo, né, ali naquele deserto, aquele povo foi infiel, mas Deus permaneceu fiel, pois Ele prometeu, mesmo que morra toda essa geração, os filhos e os filhos dela herdarão a terra. Então o Senhor foi fiel com a sua promessa, porque Israel, eles alcançaram a terra prometida. Mesmo mediante aquele povo ao qual quebrava a sua fidelidade para com Deus, né? A fidelidade, ela é frágil. Infelizmente nós quebramos, né? Uma coisa que a gente vai falar aqui também é sobre a fidelidade conjugal, né? Certa vez os discípulos chegaram para Jesus questionando, falando sobre isso, sobre adultério, né? E Jesus falou que antigamente, né, ele falava que no Antigo Testamento, na velha lei, né, o adultério é aquele que coabitava com a mulher, que praticava o ato com aquela mulher. Mas Jesus, ele falou, aquele que olhar, pensar, atentar para aquela mulher, certamente já adulterou com ela. Então isso também é infidelidade, né? Infelizmente, a tecnologia, ela nos traz coisas boas, coisas ruins, né? E quantas pessoas, quantos jovens, até mesmo pessoas adultas, líderes de igreja, têm caído, né, no pecado da imoralidade sexual. Se nós lermos aqui, a gente leu aqui em Gálatas 5:22. Se vocês subirem, né, um pouquinho, aí vocês vão ver que Paulo, ele fala antes sobre, vamos dizer entre aspas, o fruto do Espírito vem depois, mas ele fala sobre o fruto da carne, né, o desejo, né, a imoralidade sexual. E quantos não tem caído, né, nessas garras do inimigo por causa da informação, por causa da tecnologia? Quantos não têm assistido pornografia? Quantos não têm praticado sexos ilícitos, né, e são servos do Senhor, né? Às vezes vira até vício, a pessoa não tem autocontrole sobre isso. Então nós temos que cuidar para que isso não aconteça. A Bíblia nos ensina lá em Hebreus que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas o único modo de nós vencermos o Espírito, a luta do Espírito contra a carne, a única forma é nós buscarmos ao Senhor, né? É encher a nossa mente de coisas do Senhor,
né? Buscarmos a palavra do Senhor, buscarmos assistir filmes e coisas que têm a ver com a Bíblia e com a palavra de Deus, tentarmos ficar ao máximo longe dessas coisas que nos contaminam, porque somos tentados a isso, né? A Bíblia fala que nós somos tentados todas essas coisas, então vamos fugir da aparência do mal. Continuando, a fidelidade de Deus é grande, por isso Ele é misericordioso. Lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 22, diz assim: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, a fidelidade do Senhor, ela se renova a cada manhã. Deus, Ele é fiel, mas nós precisamos ser fiéis a Ele também. Não é porque, mesmo se eu for infiel, Deus vai ser fiel na minha vida, vai prover sobre a minha vida. Não devemos pensar dessa forma, porque a Bíblia nos convida a sermos imitadores desse Deus, imitadores de Cristo. Paulo diz que sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então nós devemos imitar a Ele, né? Devemos querer ser, não igual, né? Mas devemos querer parecer com o Senhor nas suas atitudes, né? Se nós temos o fruto do Espírito, que é o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, nós devemos transparecer esses frutos do Espírito em nossas vidas. Lembre aos membros da sua família que todos os dias as misericórdias se renovam sobre cada membro da família. Então, mesmo que você tenha quebrado essa fidelidade, porque nós quebramos, infelizmente, como eu disse, a fidelidade ela é muito frágil, né? Quantas vezes, às vezes, você promete algo ao Senhor e você acaba não cumprindo. E a Bíblia fala, se você fizer algum voto, né, algo com o Senhor, você tem que cumprir. Faça tudo para se cumprir. É claro que o Senhor, Ele é fiel e Ele perdoa, Ele é misericordioso. Mas o que eu sempre digo, você errou, você pecou, Deus vai te perdoar. Mas as consequências do teu erro, ela vai continuar. Não tem como escapar, né? Porque o salário do pecado é a morte. E não só a morte espiritual, mas também a morte carnal. Né? Prova disso é um dos mandamentos com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na terra. Se você não honrar o teu pai e tua mãe, você vai morrer mais cedo, né? Então isso é verdadeiro, né? Mesmo que você se arrependa do seu pecado, você peça perdão e o Senhor te perdoe, as consequências daquele erro, ela vai continuar. Não tem como evitar, não tem como voltar atrás. Continuando, ensine aos seus filhos a serem fiéis, honestos, de tal modo que todos vejam a marca da fidelidade em suas vidas. Paulo, em seu ministério, foi abençoado e ajudado por homens fiéis. Ele cita, por exemplo, Timóteo, né? Está lá em 1 Coríntios 4,17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado, e é fiel no Senhor. Então nós devemos ser fiéis, porque Deus é fiel, e devemos andar com pessoas que são fiéis, né? Pessoas que cumprem com suas palavras, né? Às vezes a gente vai falar sobre isso aqui também. As pessoas acham que por ser uma coisa pequena, né? Eu peguei algo emprestado, né? Uma caneta, né? E aquela pessoa acha que é só uma caneta, a pessoa vai lá e compra outra e não devolve, né? Mas nós devemos ser fiéis no pequeno, no grande, seja como for, nós devemos ser fiéis. Se você pegou algo emprestado, você tem que devolver, né? Aconteceu isso, acho que foi com o profeta Elias ou Eliseu, não estou lembrado agora, eu sempre confundo essa passagem dos dois, que pegou um machado emprestado, né? E ali, utilizando esse machado, né, ele soltou e caiu na água. E ali ele, preocupado, começou a orar ao Senhor: Senhor, não é meu, eu peguei emprestado. E aquele machado ali flutuou na água, né? Flutuou na água e ele pegou.
aquele machado. Então nós devemos ser fiéis, tanto nas coisas pequenas como nas coisas maiores. Tem essa de, é uma coisa simples, né? Se é tão simples, então você teria que ter, não pegar emprestado, né? E assim como Timóteo, Paulo também, ele cita Tíquico. Ora, para que vós, está lá em Efésios 6, 21. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, do que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo. Então aqui mais uma vez Paulo cita outro exemplo, e ele fala também sobre Epáfras, que está lá em Colossenses 1,7. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então Paulo estava cercado de pessoas fiéis, e ele conhecia, olha como a pessoa era reconhecida pela sua fidelidade. Essa deve ser uma marca de um cristão, assim como o amor, assim como a alegria, a benignidade, a fidelidade também tem que ser uma marca de nós cristãos. Se nós queremos mostrar para esse mundo uma diferença, nós devemos fazer com que os frutos do Espírito sejam verdadeiros em nossas vidas. A gente falou aqui, um pouquinho sobre a fé, na questão que eu falei, que o correto é assim como o grão de mostarda e não do tamanho do grão de mostarda, porque vai ter Bíblias aí, porque eu olhei, tem Bíblias que realmente está do tamanho, mas se você olhar principalmente nas corrigidas, revistas e corrigidas, correto é como o grão de mostarda e não do tamanho. E eu vi essas pregações, falando, se você tiver uma fé pequenininha, você pode mover montanhas. Não é nada disso, A Bíblia não fala isso, pelo contrário, Jesus ele sempre criticava os seus discípulos por ter fé pequena, E ali a palavra está falando sobre como um grão de mostarda, porque o grão de mostarda ele é resistente ao fogo. Você jogar o grão de mostarda no fogo e o fogo não queima ele, aí entra a parte que a irmã Lúcia também falou aqui, sobre exercitar essa fé. E depois daquele grão de mostarda lançado ao fogo, você pega ele e planta ele, ele vai nascer. Exercitar aquela fé. E assim deve ser a nossa vida. Se nós queremos ser reconhecidos pela fidelidade, nós devemos exercitá-la. Amém? Paulo também cita Onésimo, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é de vós, ele vos farão saber de tudo que por aqui se passa. Colossenses 4:9, E aqui ainda tem uma referência, Paulo fala que é um de vós. Então, Onésimo era daquele povo, E ali Paulo estava mostrando para aquele povo, um de vós é fiel, seja como ele, Então nós devemos seguir esses exemplos, Quando Paulo fala, seja meus imitadores como sou de Cristo, é exatamente seguir esses exemplos, é sermos fiéis, termos fidelidade um para com os outros. Onde provavelmente esses homens aprendem o valor da fidelidade? Uma pergunta. Onde provavelmente esses homens aprenderam o valor da fidelidade? Em suas casas e em suas famílias, O valor da fidelidade se aprende em casa, Com os pais, os filhos vão aprendendo com os pais. E graças a Deus, eu aprendi isso com meus pais. De maneira alguma, meus pais ficavam devendo alguém, Aí ia lá no mercado, comprava lá, ficava devendo, depois ia no outro, ficava devendo, e assim, tem gente que faz isso, Tem dívida em tudo que é canto. Eu glorifico a Deus, não é de mim mesmo, mas foi através do ensino dos meus pais que eu não tenho dívida com ninguém. Eu nem uso nem cartão de crédito, os irmãos têm noção de como eu sou. Só usei cartão de crédito uma vez na minha vida para nunca mais, porque quando eu estou devendo alguém, eu fico afoito, eu fico preocupado, eu não tenho que pagar, eu tenho que... Olha, aí pode faltar um mês para me pagar.
mas eu já fico passando lá sufoco, não tenho que pagar fulano, porque eu tenho esse sentimento dentro de mim que não é meu, entendeu? Eu estou guardando algo que não é meu, né? Então, a fidelidade, ela vem através dos pais. Nós devemos ensinar aos nossos filhos a ser fiéis. A gente falou aqui também sobre a oração do Pai Nosso, e ali fala, perdoa assim como nós perdoamos nossos devedores, né? Então, não somente, né, ser fiel, se alguém, a pessoa não foi fiel contigo, né, ela foi infiel, ela te deve algo, você tem que perdoar essa pessoa, né? Porque se você quer perdão de Deus, você quer ser perdoado, né, você também tem que perdoar, né? A nossa fidelidade tem que ser igual a de Deus. Como eu disse aqui, nós temos que imitá-lo, né? Então, se Deus é fiel, se Ele perdoa, né, nós devemos também perdoar aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem, e por aí vai. Tem que fazer um pouco de exercício, que eu estou meio ofegante agora. Estou sentindo que estou falando, agora está faltando um ar, né? Então tem que fazer um exercício aí para poder ajudar. Onde provavelmente, né, falei aqui que nós aprendemos a fidelidade começa em casa. Timóteo, por exemplo, podemos afirmar que ele aprendeu a ser fiel aos pés de Eunice, sua mãe, e Lloyd, a sua avó, né? A Bíblia ali faz questão de mencionar essas duas mulheres que criaram, né, Timóteo, né, conforme a palavra de Deus ensina, né, ensinar o caminho, né, que se deve andar aos nossos filhos. Algumas dicas importantes, como ensinar os filhos, é serem honestos, fiéis. Ajude o seu filho a reconhecer a diferença entre o certo e o errado, né? Isso é muito importante. Lá em casa a gente sempre está falando com o Eloá, né? Porque a gente vive, a gente não pertence a esse mundo, mas nós estamos aqui, né? Nós estamos morando aqui nesse mundo. Então, às vezes em casa você está sendo um exemplo do seu filho, mas seu filho, ele estuda, né? Ele vai para a escola, né? Seu filho, ele, além de vir para a igreja, além de ouvir, né, músicas da igreja, dançar na igreja, ele também ouve isso lá fora. E ele não sabe a diferença ainda, por ser pequenininho. Então você tem que explicar, né? Quando a nossa filha ali, às vezes tem uma musiquinha lá que não é de Deus, e ela começa a se mexer e fala, não pode, Papai do Céu não gosta. Quando ela começa a cantar uma musiquinha que não é evangélica, que tem alguma conotação, né, que a gente vê que é errado, então a gente explica ela. E assim deve ser, né, os servos do Senhor. Devemos ensinar o que é certo e o que é errado, para que o dia que seja adulto, né, ele já sabe, né, o caminho que ele quer escolher, né? Sempre vai chegar uma época que ele vai ter que escolher. Sejam um exemplo de honestidade, né? Como eu já disse aqui, né? Vamos ser honestos, né? Vamos cumprir, né, com a nossa palavra, né? Pagar aquelas pessoas que nós devemos e por aí vai. Ensine ao seu filho a rejeitar a trapaça, né? É tipo aquele jeitinho brasileiro, né, de querer trapacear para poder ganhar. Eu odeio isso, irmãos. Eu tento o máximo. É claro que eu não sou santo, né? Santo só Jesus, mas se eu tenho uma coisa, né, que eu usei aquela coisa por determinado tempo, eu não vou vender aquilo pelo mesmo preço que eu comprei, ou não vou colocar valores em cima daquilo para poder passar para outra pessoa. Isso é errado, né? Pode parecer, não, mas aí vai da pessoa escolher, não, você está enganando, porque ali vai ter pessoas que não têm informação sobre isso, né? Não tem conhecimento, ele vai comprar. Então seja fiel, né? Não vamos enganar, usar de trapaças. Se você tem algo que você usou, né, usufruiu, né, e passou-se um tempo, vamos vender aquilo, mas não vamos querer ganhar nada em troca ou acima, né, daquilo que realmente vale. Faça com o seu filho
faça com que o seu filho desenvolva um código moral interno. Ajude o seu filho a desenvolver empatia pelos outros, né? Isso aí, não sei, acho que foi o natural dela também, né? Como os irmãos falam aqui, né? Eu estou falando da família, porque eu posso falar. O natural dela, porque ela às vezes empresta as coisas dela, fica sem, às vezes ela vai brincar com o coleguinha e ali deixa a coleguinha andando de bicicleta para lá e para cá o dia todo e por ela nem usa, né? Tipo assim, então nós devemos ensinar o nosso filho a desenvolver empatia pelas pessoas, né? Não pelas coisas materiais, que a gente vê muitas crianças que têm, não, guarda tudo, né? Tipo, eu vejo, às vezes, né, ela está brincando com certas crianças e não quer que toque muito nada, né? Isso, né, é errado. Nós devemos ensinar nossos filhos a ter empatia, né, pelos seus amiguinhos, né? De criança que se aprende. Ensine ao seu filho que mentir é errado, né? É algo muito comum no nosso dia a dia, mentira, né? Mas a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, e aquele que mente é filho do diabo. Então isso, infelizmente, é uma coisa que é difícil para nós, né? Vou usar um exemplo aqui clássico, né? Você está dentro de casa lá, principalmente nessa época que vai chegando um frizinho, né? Aí você está lá e tem um vizinho, um irmão que é enjoadinho, né? Chamando lá no portão. Aí chega para o seu filho, vai lá e fala que eu não estou não, né? Você está ensinando mentira, né? Por mais simples que seja, porque a mentira, ela começa assim, né? Pequenininha, né? Daqui a pouco, né? A gente falou aqui, né? Domingo, acho que foi domingo passado, né? A gente falou muito sobre isso, né? Às vezes a pessoa mente tanto que está acreditando na própria mentira. E eu tenho exemplo disso na minha família. Uma pessoa que se enfiou tanto na mentira. Eu não acredito mais. Quando eu sei que a pessoa é mentirosa, mente muito, eu não consigo ter confiança, não consigo acreditar naquela pessoa, né? Claro que no nosso dia a dia, como eu dei esse exemplo, a gente mente, mas a gente não deve. Às vezes a gente pega uma mentirinha, às vezes no trabalho o seu patrão te faz você mentir, né? Eu trabalhei com uma pessoa que fazia isso, não, vai lá e preenche a nota com valor tal, e a outra nota que fica com a gente tem que prestar conta ao governo, preenche com outro valor, né? Então, infelizmente, estamos rodeados, né? E esse exemplo que eu dou é de pessoa cristã, pessoa que diz que serve ao Senhor. Uma vez eu tive coragem de questionar e ele falou que se não for assim, ninguém consegue tocar nada, né? Mas nós devemos ensinar a verdade, né? Devemos ensinar, porque mesmo que a gente tenha na nossa natureza, às vezes uma mínima mentira, se você não ensinar o seu filho a não mentir, ela pode cair num mundo de mentira, viver mentindo para você, né? Claro que vai acontecer uma hora ou outra, infelizmente, acaba aprendendo lá fora, como eu disse, né? Na escola e em outros lugares, mas ensine a não mentir, a não fazer coisa errada. Ensine aos seus filhos que tudo o que eles pegarem emprestado deve ser devolvido, independente do valor. Já falei sobre isso. Crie um espaço seguro para que seu filho fale a verdade. Lembre versículos bíblicos, histórias bíblicas que ensinem sobre honestidade. Isso é muito importante. Agora ela está tendo alguns pesadelos, né? Mas ela era muito difícil Eloá ter pesadelos. Por quê? Porque nós oramos, ensinamos ela a orar. Eu não tinha o costume, né? Eu fui começar a orar direto, assim, todas as vezes que eu deitar para dormir, exatamente por causa casei com Michelle tinha esse costume e a gente acabou ensinando a Eloá, né? E é muito importante isso, você ir lá antes de dormir com seu filho e fazer oração, mesmo que seja simples, né? Ela sabe de qual? A oração do Pai Nosso. Então, vamos ensinar nossos filhos as histórias da Bíblia, né? Esse dia ela estava com cabelo cheio de trancinha, né? Aí eu falei com ela, você conhece a história de Sansão? Ela já conhecia, mas aí eu fui falando e ela foi me ajudando. Isso aconteceu. Eu falei, Sansão tinha 7 tranças, né? Cortou e tal. Então use, né, esse dia a dia, né, para você ensinar aos seus filhos as histórias da Bíblia.
Eu glorifico a Deus que meu pai não tinha muito estudo, mas era um leitor da palavra de Deus, e a maioria das histórias que eu conheço da Bíblia, eu conheço por causa dele, né? Depois de grande, é claro que a gente vai vendo pregações e vai memorizando, mas nós devemos, como servos do Senhor, ensinar aos nossos filhos as histórias da Bíblia e também a oração.